nós vamos começar a fazer a base dos personagens do presépio. Então, eu aproveitei aí restos de lã para fazer alguns dos personagens. Então, eu vou ensinar a vocês agora como que se faz a base de todos os personagens, num total de 6, mais o Jesus Cristo, que será feito de outra forma. Vamos lá, então. Fiz um laço mágico e vou dar início à cabeça ali do nosso personagem do presépio. Eu conto esta laçada como um ponto e agora aqui eu vou fazer mais 5 pontos baixos, num total aqui de 6 pontos baixos dentro deste laço mágico. Então, aqui eu precisarei de 6 pontos baixos. Fiz os 6 pontos baixos, na minha primeira laçada aqui, eu fecho, introduzo a minha agulha e eu fecho com um ponto baixíssimo o meu laço mágico, fechando aqui ele bem direitinho. Como esse trabalho é todo feito em ponto baixo, eu vou precisar de um marcador para cada carreira. Vou usar um pedaço de lã de outra cor para marcar aqui o início da nossa carreira. Então, agora eu vou dobrar os pontos. Em cada ponto de base, eu vou fazer 2 pontos. Eu já tenho um aqui, que é a minha laçada. Aqui mesmo eu introduzo a minha agulha e faço um ponto baixo. Próxima laçada, vou fazer 1, 2 pontos baixos. Então, em cada correntinha de base, eu vou fazer 2 pontos baixos, num total de 12 pontos baixos. Aqui onde tem o meu marcador, eu introduzo a agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Fechei com um ponto baixíssimo. Agora, coloco aqui o meu marcador e eu vou fazer ponto sobre ponto. Então, ali já tem o primeiro, aqui eu vou fazer em cada correntinha de base, um ponto, no total de 12 pontos nesta carreira. Feitos os 12 pontos, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo e tiro o meu marcador para dar início à próxima carreira. Próxima carreira, um aumento e um ponto. Aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento. Tenho aqui o meu primeiro aumento, que são 2 pontos no mesmo ponto de base, né? Aproveitei aqui e já fiz o meu primeiro aumento. Na próxima correntinha de base, eu faço um ponto baixo, né? Todo em ponto baixo. Próxima, 2 pontos baixos na correntinha de base, na mesma, formando um aumento. Então, eu vou fazer um aumento, um ponto, um aumento, um ponto, até o final desta carreira. Terminei a carreira de um aumento e um ponto, introduzo aqui minha agulha, e aqui eu faço um ponto baixíssimo, encerrando assim esta carreira. Coloquei aqui o meu marcador, e agora esta carreira eu vou fazer ponto sobre ponto aqui. Então, em cada correntinha de base, eu vou fazer um ponto até o final desta carreira, totalizando 18 pontos nesta carreira. Feitos os 18 pontos, introduzo aqui, faço o meu ponto baixíssimo, fechando esta carreira. Agora, eu tiro aqui o meu marcador e eu vou começar a próxima carreira da mesma forma, fazendo ponto sobre ponto, num total de 18 pontos também. Então, aqui, mais uma carreira de ponto sobre ponto, totalizando 18 pontos. Feita a minha segunda carreira de 18 pontos,
introduzo aqui e fecho com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, faremos um ponto e uma diminuição. Já temos o primeiro ponto, então nós vamos para a diminuição. Introduzo minha agulha, dou uma laçada, introduzo a minha agulha no próximo ponto, uma laçada, e assim eu transformo 2 pontos em um ponto. Próximo ponto, um ponto normal. Próximo ponto, uma diminuição. E assim eu vou por toda esta carreira. O primeiro ponto, uma diminuição, um ponto, uma diminuição, um ponto, e assim eu vou até o final desta carreira. Cheguei ao final da minha carreira de diminuições, introduzo minha agulha aqui e faço um ponto baixíssimo, encerrando assim esta carreira. Tiro aqui o meu marcador e volto ele aqui para cima. E agora nós vamos fazer a última carreira da cabeça, que são 12 pontos, né? Nós voltamos por causa da diminuição para 12 pontos. Vamos fazer ponto sobre ponto. Então, aqui nós vamos pegando as laçadas de base da correntinha e vamos fazer ponto sobre ponto até o final desta carreira, finalizando assim a parte da cabeça. Cheguei ao final da última carreira, introduzo minha agulha, faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha, aqui eu vou cortar e puxar o meu fio. Corto aqui a minha lã, puxo, já dá o arremate e tiro o meu marcador, e assim eu estou com a cabeça já pronta. Pego um pouco de enchimento e já coloco aqui na cabeça do nosso personagem. Eu já fiz personagens de diversas cores aqui, e este, como base, eu vou ensinar a fazer de uma cor só, para ficar mais fácil. Então, vocês aí têm a opção de trocar de cor a hora que quiser, colorir, cor mesclada, da forma que quiser. Este eu vou fazer de uma cor só. Eu já coloquei a cor que eu desejo, introduzi aqui no ponto, e aqui eu faço um ponto baixo, o meu primeiro ponto. Então, aqui eu vou seguir por toda a volta, né, 12 pontos, ponto sobre ponto, 12 pontos. Fechei a minha primeira carreira com um ponto baixíssimo, coloco o meu marcador, e agora aqui eu vou fazer um aumento e um ponto. Então, nós tínhamos 12, agora a gente vai ficar com 18 pontos. Então, aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento, próximo, um ponto, próximo, um aumento, o aumento são 2 pontos no mesmo ponto de base, assim até o final, formando aqui 18 pontos nesta segunda carreira. Fiz minha carreira de 18 pontos, introduzo aqui no meu marcador e fecho com um ponto baixíssimo. Próxima carreira, vamos colocar aqui o marcador e vamos fazer ponto sobre ponto, 18 pontos. Então, em cada correntinha de base, nós vamos fazer um ponto. 18 pontos, nós vamos fazer agora aqui, ponto sobre ponto. Introduzo aqui minha agulha e fecho com um ponto baixíssimo. Nesta carreira, nós vamos fazer um aumento e 2 pontos. Então, aqui eu já tenho o meu primeiro ponto, vou fazer aqui mesmo o meu próximo ponto, ficando assim, um aumento, e agora eu vou fazer 2 pontos, ponto sobre ponto. Próximo, um aumento, 2 pontos na mesma correntinha de base. E eu sigo 2 pontos, 1,
2. Então, por toda esta carreira, um aumento e 2 pontos, um aumento e 2 pontos até o final. A carreira, eu fecho aqui com um ponto baixíssimo. Ficamos agora com 24 pontos, e agora eu vou fazer ponto sobre ponto, num total de 24 pontos. E desta forma eu vou fazer por 4 carreiras. Esta é a minha primeira carreira e mais 3. Então, 4 carreiras agora, ponto sobre ponto, são 24 pontos em cada carreira. Fiz 3 carreiras ponto sobre ponto. E como eu vou fazer o anjo desta cor, esse boneco eu vou fazer o anjo. Quando for o anjo, na última carreira, eu vou fazer ponto sobre ponto, pegando o fio de trás. Somente na última carreira, eu faço pegando o fio de trás. Só no bonequinho que for o anjo. Nos outros bonecos, normalmente, como foi feito até agora. Então, só o anjo, a última carreira, nós vamos pegar pelo fio de trás. Quarta e última carreira finalizada, já prendi com ponto baixíssimo. Agora, aqui eu faço uma correntinha, corto o meu fio, puxo e arremato assim, finalizando o corpo do bonequinho. Vou encher aqui com um enchimento e vou fazer o tampo aqui de baixo para fechar o nosso personagem. Para o tampo do boneco, eu faço um laço mágico e faço aqui dentro deste laço 6 pontos baixos. Vou ficar aqui com um total de 6 pontos baixos. Fecho meu laço mágico aqui no meu primeiro ponto feito com um ponto baixíssimo. E aperto o meu laço. Agora, eu já vou começar a usar aqui o meu marcador, porque agora eu vou dobrar todos os pontos. Aqui mesmo eu já faço meu primeiro aumento. No segundo ponto de base, correntinha de base, eu faço 2 pontos. E por todas as correntinhas de base, eu vou fazer 2 pontos, finalizando aqui com 12 pontos. Finalizada a segunda carreira, coloco o meu marcador para dar início à minha terceira carreira. Nesta carreira, eu farei um ponto e um aumento. Aqui mesmo eu já faço o meu primeiro aumento, né? 2 pontos na mesma correntinha de base. E no próximo, um ponto. Um ponto. No próximo, um aumento. E assim eu vou até o final desta carreira, um ponto e um aumento. Finalizada a minha carreira de um ponto e um aumento, eu fecho aqui com um ponto. Já coloquei aqui meu marcador e vou fazer da mesma forma. Um aumento e agora eu vou fazer 2 pontos. Então, nesta carreira, um aumento, 2 pontos. Próximo, um aumento, próximo 2 pontos, e assim eu vou até o final desta carreira. Finalizado, fecho a minha carreira com um ponto baixíssimo e tiro aqui o meu marcador. Agora eu vou fechar aqui o meu boneco. Eu vou colocar aqui perto do nó, onde tem o nó, e vou fazer um ponto baixo. Agora eu vou pegando ponto a ponto e vou fazendo ponto aqui do tampo, mais as 2 laçadas aqui do boneco, e eu faço um ponto baixo. Então, eu vou pegando um ponto daqui, um ponto daqui, e vou fechando o meu boneco com o meu tampo, meu boneco aqui já cheio. Fechado aqui o meu tampo, coloco aqui no próximo e eu fecho com um ponto baixíssimo, uma correntinha e corto meu fio e puxo desta forma.
Com a agulha de tapeçaria, introduzo aqui por dentro do meu boneco, saio em qualquer outro ponto aqui, corto e fica embutido dessa forma, e assim eu tenho a minha base igual às minhas outras bases.